De volta aqui na Web TV Undime Bahia, estamos em Camaçari. Zuma Silva, colaboradora Undime, tem percorrido, aliás, continua percorrendo os 27 territórios de identidade da Bahia. Ela sempre lembrando, esse espaço é nosso, precisamos nos ocupar, estamos falando de algo que é público, portanto, algo que precisa chegar à grande maioria, se não a todos, para avaliar um pouco desses 2 dias de encontros das diretorias executiva e ampliada. O encontro começou ontem pela manhã, mas no domingo já uma recepção aqui. Algumas pessoas já estavam no sábado. Fala um pouco com relação a esse teu sentimento, desse, eu não vou dizer retorno, eu não tenho outra palavra agora, mas desta nova concepção da Undime. Me parece que muito mais pensando nas peculiaridades. É amadurecimento, né? Sim, né? Foram 2 dias de encontros de almas, né? Encontros afetivos, encontros com a natureza. Não é à toa que a gente está aqui nesse lugar, né? Bacana, encontro de conexão com nós mesmos, né? E com o que é público, com a educação pública. Isso está sendo muito valoroso. Penso que são valores que precisam ser mais fortalecidos nas nossas conversas, nos nossos diálogos, nos nossos currículos, inclusive, né? Currículo escolar, inclusive. Penso que a Undime está saindo aí vitoriosa, né? Nesse primeiro momento, a primeira lua nova de 2024, um tempo de pensar, projetar, sonhar e fazer realizar, né? Temos tudo para isso, né, Magno? Zuma, você trouxe a reflexão sobre os currículos ocultos e as terminologias, para além delas que são questionáveis, mas é preciso compreender o que é que significa cada terminologia. A primeira etapa da educação básica, a educação infantil, você tem dado um foco especial para essa porta de entrada, que para além de ser uma porta de entrada onde você traz a matrícula para arrecadar mais recursos. Que tipo de tratamento e comportamento nós estamos dando para essas crianças que, como bem disse, não são estudantes, não são alunos? Exatamente. A educação infantil, como primeira etapa da educação básica, concomitante, né, com a fase da primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos, é uma fase muito especial. É a fase de formação dessa personalidade, a fase de formação do cérebro, né, em construção, e que ele se potencializa nesse movimento. Então, é um momento que as escolas, os currículos, os professores precisam estudar um pouquinho sobre, né, essa criança, que não é estudante, é criança, e ser criança é natural. E para ser criança natural, respeitar os direitos dessa criança de forma conectada com a natureza, o currículo escolar precisa se atentar para isso, né? A nossa formação precisa se atentar para isso. Nós todos precisamos nos atentar para isso. Então, é uma fase onde a gente potencializa o futuro homem, né? Em termos integrais mesmo, principalmente quando a gente fala da formação do cérebro, da formação, né, intelectual dessa pessoa. São esses primeiros movimentos. Embora nós não tenhamos ainda a estrutura física adequada, mas ainda que tenhamos em grande maioria algum momento da vida, nós precisamos falar sobre formação continuada. É algo que não pode faltar nunca. Tenhamos ou não estrutura, tenhamos ou não as possibilidades para desenvolver o processo educativo. A formação continuada não pode deixar de estar presente, não pode fugir do radar de cada dirigente municipal de educação. De maneira nenhuma. Né? E aí são 2 aspectos bacanas que a gente não pode perder de vista. Primeiro, eu penso que as redes precisam criar suas políticas de formação continuada, enquanto rede. E as escolas também, a sua política, né? Então, a rede, o gestor municipal vai fazer isso, né? A política se cria a partir de lei, não de decreto nem de portaria, né? Senão vira projeto, senão vira programa e que passa. E quando a gente fala de política, ela precisa ser mais profunda. Então, a sugestão é que seja a partir de lei. E na escola, a política ela é criada a partir do seu projeto político-pedagógico, né? Com a autoria, com a participação das pessoas. E aí a Secretaria de Educação tem essa função, né, maior de organizar tudo isso e potencializar essa formação na escola, com os agentes da escola. Essa formação precisa atender
aos colaboradores, né, ao porteiro, à equipe de apoio, ao professor, ao cuidador, ao motorista que recebe os estudantes, exatamente, à equipe da manipulação, da alimentação escolar, enfim, então são todos, né? E essa formação precisa chegar para a criança e essa formação precisa chegar para as famílias. E essa formação precisa transformar o entorno, que é essa instituição não doméstica, né, que é a escola da educação infantil, que a gente não deveria chamar de escola, mas de uma instituição não doméstica onde ela está situada. E aí a gente fecha o ciclo, né, Magno? Acreditamos que fechamos o ciclo. Para finalizar esse bate-papo aqui com a Zuma Silva, colaboradora Undime aqui na Bahia, e posso dizer colaboradora Undime no Brasil inteiro também, afinal de contas, Zuma, na conversa com a Cláudia hoje pela manhã, a Cláudia falando sobre a educação de tempo integral, que é uma concepção, não é uma modalidade, é preciso repensar. Para além da ampliação da matrícula, as famílias são importantes estarem nesse processo de discussão, Zuma. Você trouxe aí lembranças da tua infância durante essa sua fala, trouxe lembranças também durante a tua fala dessa tua estadia na zona rural, né? Você voltou para a zona rural e falou o quanto e trouxe reflexões sobre o quanto é importante a família participar desse processo. Muitas vezes você chega com um projeto, com uma ação nova, mas a família sequer compreende aquela ação nova, aquela ação recente. É preciso trazer mais a família, oportunizar a família, chegar e contribuir, se sentir partícipe do processo estudantil, do processo escolar. Perfeito, né? Magno, é isso aí. E a forma de fazer isso, a gente não tem uma receita pronta, mas a gente acredita que é a partir da escuta. A escola precisa se abrir para escutar mais do que falar, né? Então, silenciar para poder escutar. Eu penso que esse seria o primeiro passo. Aprender a ouvir, né? E não ouvir apenas o som, mas ouvir o corpo, né? Sentir as impressões que aquela família tem, que ela traz, que ela vai trazer ali os seus interesses, os seus desejos, os seus sonhos. É parte do currículo oculto também? Essa escuta? Sim, faz parte não só do currículo oculto, ele faz parte do currículo como um todo, né? Agora, infelizmente, a nossa formação, ela não tem nos permitido olhar por esse lado, né, Marcos? A gente tem uma formação de base positivista, cartesiana, né? No toma lá da cá, então a escola é para transmitir, depois cobrar, transformar aquilo numa nota e chegar onde a gente chegou, onde a gente está nesse momento, né? Onde as crianças não conseguem ler, não conseguem escrever, não conseguem se apropriar dos seus direitos, né? Então é isso que a gente precisa alterar. Acho que esse é a tarefa da Undime, tentar, né, levar essa bandeira, esse currículo, essa discussão e essa transformação. Se tem uma receita que a gente pode dizer, a primeira é a escuta. A primeira é essa aí. Zuma, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela forma de conduzir um trabalho com leveza, fazendo refletir sobre temas que são importantíssimos, até às vezes polêmicos no nosso dia a dia, porque nós temos aí temas que já estão enraizados, mas que nós precisamos desconstruir. Um abraço mais uma vez. Eu que agradeço, Magno, né? Dizer assim que a Undime me oportunizou o encontro, inclusive com você, né, dessa nossa caminhada. Parabenizar pelo seu trabalho, que é um trabalho dinâmico, um trabalho rápido, um trabalho que a comunicação flui. E penso que a comunicação é uma pauta também dessa nova escola que a gente precisa construir, né? Tudo está acontecendo e a comunicação, às vezes, quando você chega... Sem ruídos, né? Exatamente. E quando a gente entende, vai buscar... Você vê aqui o exercício que nós fizemos ontem pela manhã, quando a gente vai resumir os nossos desafios, eles estão embarreirados na comunicação. Então, os municípios têm dificuldade de se encontrar. Por quê? Dificuldade na comunicação. Os municípios se colocam de forma mais isolada porque a comunicação. Então você vem também trazendo essa bandeira que é preciso a gente refletir como que essa comunicação pode acontecer de forma potente e fluida, né, para que os processos aconteçam. Assim nós seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso. Beleza.